Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui, diretamente dos estúdios da Pint Network. Vamos falar sobre o mito da vaca verde. Esse mito que, se você pesquisar na internet, existe. E pra falar da criatura, a gente traz o quem? O criador, Léo Sevold. Por favor, dá um oi pessoal aí, Léo. E aí, pessoal, como é que estamos? Start a revolution, drink better beer. Vambora, vamos bater um papo. Frase que estava escrita em todas as latas da Season. Ainda está escrita em todas as latas, certo? Todas as latas. Acredito que sim, espero que sim. Mas antes da gente começar o episódio, eu preciso falar com quem escuta o Braçagem Forte toda semana. Esse pessoal que tá aqui escutando cativamente. Produzir esse podcast dá trabalho. E quem faz cerveja sabe bem, coisa boa não nasce do nada, precisa dedicação, pesquisa. E aqui a gente tem também a mesma coisa. Tem que pesquisar, fazer pauta, gravar, editar, publicar. Tem que ter equipamento, muito tempo, gente. E uma boa dose de teimosia para manter esse projeto vivo há quase 10 anos já e no ar. Então, por essa razão, por esse motivo, é importante o apoio de quem escuta. Ele faz muita diferença. Quando tu apoia o Braçagem Forte, lá no apoia.se, tu não tá ajudando somente a pagar os custos do podcast. Tu tá ajudando a manter esse espaço aqui independente, fazendo conteúdo cervejeiro técnico para caseiros, profissionais, juízes, juízas, curiosos e curiosas e apaixonados por cerveja em geral. E claro, quem participa, quem apoia, também tem benefícios, como participar da comunidade do Braçagem Forte, vai estar no nosso grupo cervejeiro, vai ter acesso ao Jogando Forte, que é uma iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Então, se você quiser fazer como, por exemplo, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida e Gabriel Mendes Souza Martins, e apoiar o Braçagem Forte. Seria muito importante para nós, se tu puder fazer isso. apoia.se/braçagem-forte, o link estará no post. Bora pro programa. E olha só essa novidade, hoje abre o Cofre Forte. Para quem não conhece, é uma parceria que o Braçagem Forte tem com a Levitec. E a ideia é bem simples, a Levitec tem um banco de micro-organismos que não estão em nenhuma prateleira de brew shop. Coisas que a maioria dos cervejeiros e cervejeiras nunca vai ter acesso. Só quem ouve o Braçagem Forte que vai. E a levedura dessa edição de reabertura é uma Belgian High Gravity que nunca foi propagada antes. Então, se você quiser fazer um clone de uma Westmalle ou qualquer outra trapista de verdade, essa cepa tem tudo o que você precisa. Essa é uma ação exclusiva para os ouvintes do Braçagem Forte. E se você é apoiador ou apoiadora, ainda tem 17% de desconto, exclusivo para você. Se ainda não é apoiador ou apoiadora, mas quer aproveitar o desconto, vire apoiador agora que na hora você já vai receber esse cupom. Então acesse já braçagemforte.com.br/cofreforte para garantir a sua levedura exclusiva. O link também está na descrição do episódio, em todos os lugares. Sevold, pra quem ainda não teve esse prazer de te conhecer, por favor, quem é você no mundo da cerveja? Quem é Sevold? Leonardo Sevold no mundo da cerveja. Beleza, eu só queria antes fazer um parênteses com um negócio que você falou agora na sessão dos apoiadores. Eu adorei que você começa falando, faça como Thales de Souza Faria, né? É muito legal que o sobrenome dele é Faria, né? Perfeito, o Thales de Souza não faria, o Thales de Souza faz, né, cara? Sensacional isso. Eu não tinha parado pra reparar nisso ainda. Porra. Sensacional. Boa, obrigado, Thales. Continue fazendo. Opa, obrigado aí, Thales, valeu. Continue fazendo, por favor. Beleza, gente, assim, então, bom, meu nome é Leonardo Sevold, eu sou sócio fundador da cervejaria Seasons, né, que nasceu em Porto Alegre em 2010. Na época, quando nós criamos a cervejaria, isso veio de um projeto que começou ainda em 2008, né, que teve todo um desejo de criar cervejas com um intencional criativo muito forte, e naquela época a gente ainda estava muito amarrado a certas tradições que a gente via no mercado brasileiro.
Mas enfim, aquele projeto a gente começou a desenhar em 2008, veio a cervejaria em 2010, né? Então a gente tá, deixa eu ver, 2026, a gente tá aí um bom tempo já na função. 16 anos. Além do meu trabalho com a Seasons, eu atuei também como consultor de mercado para novos negócios, né? Ainda atuo nessa função um pouco. Eu sou cervejeiro formado pelo Siebel Institute of Technology aqui de Chicago, nos Estados Unidos. Eu sou sócio, membro de algumas associações cervejeiras que eu também apoio, faço parte e contribuo, né? A Brewers Association, algumas delas a ASBC, né? Que é a American Society of Brewing Chemists, e a Master Brewers Association of the Americas, a MBA, né? Que eu contribuo às vezes escrevendo um pouco para eles ou então, enfim, divulgando as associações de uma maneira ou de outra, né? Sou sócio fundador da Serva Gaúcha, aí do Rio Grande do Sul. Eu atuei também no mercado brasileiro como juiz de cerveja. Eu comecei atuando no mercado brasileiro com isso, depois eu comecei a atuar em outras competições fora do Brasil, né, para conseguir também não apenas aprender com em outras competições, aprender como as outras pessoas também fazem, outros juízes também fazem, mas também para trazer um pouco fazer uma ponte com o que estava acontecendo fora do país, né? E, cara, é isso aí. A ideia, desde que eu comecei a me envolver com o mercado cervejeiro, a intenção foi de tentar criar o máximo de conexões, né? Então, daí que veio assim, trabalho com uma empresa, mas aí também, sei lá, dei aula em algumas escolas de cerveja, né, tipo o Science of Beer, ou então a Escola Superior de Cerveja e Malte, mas a ideia foi sempre de criar conexões e fazer pontes, porque o mercado cervejeiro, ele é muito pequeno, né, então mesmo sendo um mercado que é mundialmente, né, tem ramificações do mundo inteiro, ainda assim é um mercado onde quase todo mundo se conhece. Total. Então é legal de a gente fazer essas pontes, né? Então eu acabei me envolvendo com bastante coisa. Mas enfim, minha principal função no mercado cervejeiro foi a Seasons mesmo, né? Não é pouca coisa. Diria que é uma ficha longa, extensa e meritosa, eu diria, né? Obrigado. E como é que foi lá atrás, né? Em 2008 começou o projeto, né? Mas como é que foi a tua entrada no universo da cervejeiro? Porque imagino que teve um universo prévio, né? Nem que seja panelinha, alguma coisa assim. Sem dúvida, Na verdade eu comecei, cara, porque assim, a minha família, ela é uma parte da minha família de origem germânica, né? Então sempre teve muito, digamos assim, que cerveja sempre foi um assunto de pauta de churrascos de família. E consumo, provavelmente. Exatamente. Ao longo da minha infância e adolescência, eu sempre via, né, esse tipo de coisa acontecer na minha família. E aí, um determinado momento, quando eu comecei a tomar cerveja, eu comecei a colecionar latinha. E, na verdade, eu gosto de dizer colecionar, mas na verdade, eu era um ajuntador de latas, né? Porque o cara que é o colecionador isso implica um certo grau de organização. Tem muita gente que faz aquele negócio de, tu tem que furar a latinha por baixo para conservar a parte de cima. Tudo. Então, eu não fazia isso. Então, isso é uma coisa importante de eu frisar. Mas eu gostava muito de juntar as latinhas porque eu achava elas bonitas, né? Eu gostava da arte, do rótulo, né? Eu gostava de ver como que as cervejarias se comunicavam, digamos assim, com os seus consumidores, e a partir dali eu comecei a ver que também não era só um tipo de cerveja que existia, entende? Então isso a gente tá falando quando eu tinha, sei lá, os meus 18, 20 anos, entende? Uhum. Talvez até antes disso. E aí, o que acontece? Naquela época eu estudava inglês, né? Eu fazia inglês no IASG em Porto Alegre, daí eu tive a felicidade de ganhar um prêmio no IASG e fazer esse prêmio constituir em um intercâmbio. Nesse intercâmbio eu participei de uma viagem para o interior dos Estados Unidos, uma cidade chamada Tifton, no estado da Georgia. Então, cara, pensa assim, literalmente falando, é cidade de primeira, sabe? Aquela coisa que o cara passa na segunda marcha do carro e vai embora. Uma sinaleira. Exato, mas assim, uma cidade essencialmente agrícola, mas tinha uma universidade do tamanho da PUC de Porto Alegre, sabe? Eu olhei, putz, cara, isso é muito legal. Uou! Aí eu fui lá para estudar inglês, eu passei uns meses estudando inglês, e aí, cara, por que eu tô falando dessa história? Porque assim, eu me formei no curso esse que eu fiz na escola, e aí você sabe quando você tem aquelas experiências de vida que te transformam de um jeito ou de outro, que você grava absolutamente tudo na sua memória, aquele tipo de coisa que você tem uma experiência que é tão legal, que você se lembra de tudo, sabe? Se lembra do que você comeu, se lembra com quem você interagiu, do cheiro, do sabor da comida, do que você bebeu, você lembra tudo, sabe? Então eu tenho... e vamos lá, eu não tenho memória fotográfica para esse tipo de coisa, só que o momento foi tão bacana, naquele momento específico, assim, na noite da formatura, e que eu me lembro de tudo. E uma das coisas que eu me lembro foi da cerveja que eu tomei, né? Que eu tinha sido convocado pelos restos dos colegas da turma, porque eu era um cara grandão, alto,
né? Aí achou, leva o brasileiro grandão lá pra buscar cerveja. Daí nós fomos numa liquor store. Aí eu fui olhar na liquor store e olhei assim, puta, cara, essa aqui tem um rótulo bonitinho, um rótulo verde, era bacaninho. Vou levar essa aqui. Eu olhei pelo rótulo, entendeu? E na época eu não tinha paladar pra escolher, eu quero essa aqui porque essa aqui é uma Pale Ale americana, não fazia ideia. Né? Eu só, cara, vou pegar porque eu achei bonitinho. Lúpulos específicos e... Nada, né? E mal eu sabia que eu estava pegando uma Sierra Nevada. Sério? que tiro! Cara, primeira craft beer, primeira cerveja artesanal que eu tomei na vida, que eu tenho memória, Sierra Nevada Pale Ale. Tava escrito, cara. Maktub, tava escrito. Tava escrito, exatamente. E aí, tipo, eu me lembro de tudo, sabe? Inclusive do que eu bebi. Aí faz um fast forward pra idos de, vamos lá, 2004... Não me lembro exatamente o ano que a Eisenbahn começou a aparecer no Brasil. Desculpa, no Brasil não, em Porto Alegre. Com a 5, com a Rauchbier, com a Kelch, com vários rótulos. Na época que eles começaram, se eu não me engano, o que eu me lembro que eu via em Porto Alegre era Pilsen Natural, a Weiss, Dunkel e a Pale Ale. Essas eram as que eu me lembrava. E aí tinha o bar em Porto Alegre chamado Mulligan, que tenho certeza que conhece. Claro. E na época, cara, eu fui lá pra visitar o bar e eu olhei, cerveja, então vamos lá provar umas coisas diferentes. Você conhece o filme Ratatouille? Com certeza. Me surpreenda. Você sabe aquele momento quando o Anton Eagle, crítico de gastronomia, ele vai e come o Ratatouille que o Ratinho fez, que o Remy fez, e ele volta à infância, ele volta pra trás na máquina do tempo na cabeça dele? Total. Foi exatamente a sensação que eu tive quando eu tomei a Pale Ale da Eisenbahn. Eu voltei pra aquela noite da formatura no meu curso de intercâmbio. Caraca. Eu tava naquele negócio, puta, cara, essa cerveja, caralho, socorro, me ajuda. Né? E aí eu literalmente eu não calava a boca na mesa. Eu falava, cara, mas olha isso aqui, a cor é igual. Óbvio que meu paladar não estava preparado para distinguir o que era uma American Pale Ale de uma Belgian Pale Ale. Eu não fazia ideia. Mas fez a conexão, que era o mais importante, né? Eu fiz uma conexão mental com uma experiência fantástica que eu tive na minha vida. E aí aquele tipo de coisa foi o que serviu de ponte pra mim, pra eu entrar literalmente no rabbit hole que é a cerveja, e a partir dali eu não voltei mais. Então foi assim que começou a minha entrada no universo cervejeiro. Foi através, em termos de do que eu estava consumindo, foi com a Eisenbahn no Brasil, mas com a Sierra Nevada uma década antes, que eu não fazia ideia do que eu estava tomando. E aí depois também com a comunidade de cervejeiros caseiros do Brasil, especialmente do sul do Brasil, né? Eu conheci o pessoal de uma confraria de Porto Alegre chamada Confraria Bierkeller, o Jorge, famoso. O Boger, o Sassen, exato, né? O pessoal da Sojipa, né? E a partir dali aquilo foi dos primórdios que se fundou a Serva Gaúcha. Né, foi acho que 2007, talvez, se não me falha a memória. E aquele momento ali também foi um momento de muita troca de experiência, foi um momento de muito crescimento em termos de conhecimento técnico acerca do assunto cerveja, sabe? Uhum. E vamos lá, a gente tá falando em um ambiente que era extremamente positivo, sabe? No sentido de incentivar as pessoas. Cara, isso aqui tu faz assim, não sei, mas vou buscar um conhecimento que eu vou te ajudar depois no próximo encontro, sabe? Então... Não era uma competição pra ver quem era melhor. Era todo mundo crescer junto. Exato, tinha um viés muito positivo e aquilo é contagiante, sabe? Bom, a gente é cervejeiro caseiro, a gente sabe que quando a gente tá num ambiente que é positivo desse jeito, existe aquele fenômeno contagia o próximo, né? Então... Tudo isso foi me instigando a querer me envolver mais com cerveja. Então foi uma mistura de consumir coisas certas no momento certo, como também encontrar pessoas que me incentivaram muito, né, a fazer esse tipo de coisa. E nessa época, na Serva Gaúcha, a gente tinha muitas cervejarias, não só de Porto Alegre, mas da Grande Porto Alegre e arredores, que também faziam parte da Serva. Às vezes como participantes, às vezes como sócios, né? Então a gente está falando aí de encontros onde o pessoal levava suas cervejas, mas daqui a pouco o pessoal da Barley levava um barrilzinho de 20, ou então o pessoal da Badeça aparecia, da Schmidt, né? E aí essa galera toda que eram precursores da cerveja no Rio Grande do Sul, eles apareciam e eles estavam lá junto com a gente, né? Então, é aquele tipo de coisa que tu vê, puta, cara, eu olhava pro Schumacher e falava, cara, eu sou teu fã, velho, e tu tá aqui comigo no meu lado, servindo cerveja, eu falei, cara, isso é demais, entende? É demais pra mim. Então é um tipo de coisa que me incentivava muito, me empolgava muito, né? A partir dali eu vi, cara, esse é um tipo de ambiente do qual eu gosto de fazer parte, eu quero fazer mais parte disso aqui, né? Então foi um momento muito legal. Cara, isso é... Primeiro, obrigado pelo relato, mas é uma coisa que, de certa forma, parece que nos últimos anos, um tanto quanto se perdeu nessas relações entre as associações e os associados, que é esse lugar de acolhimento.
esse lugar de não competição, de acolhimento, de não ser um lugar para ficar medindo ego, nem nada disso. E é uma coisa que a gente vem conversando, inclusive a gente conversou com, eu no caso, eu e meu alter ego, conversamos com o pessoal da Serva Brasil, a nova diretoria, falando justamente sobre isso, sobre o momento e o esforço que está sendo feito para voltar para esse sentimento, Sevod. Esse sentimento que tu acabou de relatar aqui, que eu também sinto falta. E a gente tenta construir dia a dia isso aqui. Mas, acima de tudo, porra... Cara, eu acabei de dizer, eu disse antes, vou repetir. Eu acho que tava escrito, tu não tinha como fazer alguma coisa diferente. Não tinha como fugir. Porque lá atrás, tu escolhe, a primeira coisa que tu escolher ser uma Sierra Nevada, meu, é meio... naquela época eu já deveria ter uma quantidade grande de cervejas na gôndola. 98. Já tinha bastante coisa, já tinha algumas coisas. Então, tipo, Exato. tu escolher a Serra Nevada foi massa demais, cara, pra encaminhar. Foi muito destino. Foi muito destino. E eu acho que, sim, é um tipo de coisa que vai muito do que a gente valoriza, sabe? Em termos de consumo, do que a gente valoriza em termos de experiência sensorial, gastronômica, enfim. Mas que isso que você falou agora, que pra mim, eu acho que é fundamental. E eu vou dizer que, assim, não é só no mercado de cerveja, mas em qualquer mercado onde você trabalha com alguma coisa que mexe com o emocional das pessoas, entende? A indústria do entretenimento, a indústria da gastronomia, sabe? Porque é um tipo de coisa, é um bem de consumo onde a gente cria uma certa afetividade com aquilo que a gente consome, sabe? E aí eu acho que para você ter isso num mercado onde tá todo mundo querendo se bater e se matar ao mesmo tempo, é quase como se fossem sentimentos opostos, entende? Sim. E aí eu acho que é muito mais legal. E para mim, eu acho que esse é um dos grandes segredos pelos quais eu acho que a gente vai falar disso depois, mas é um dos grandes segredos que fazem com que o mercado cervejeiro tenha progredido tanto nas últimas décadas. Foi esse viés positivo, sabe? Esse viés de que, cara, nós estamos aqui para progredir juntos, né? Aquela velha ditado de quando a maré sobe, todos os barcos se levantam, né? Eu acho que quando você tem esse vislumbre e você vê que tá todo mundo manifestando a mesma visão, eu acho que você cria um ambiente que é propício para o crescimento, sabe? E a comunidade homebrewer, nesse ponto, ela serve de embrião para isso. Total. Né? Eu ainda continuo acreditando nisso desde sempre, porque a boa parte dos bons cervejeiros que eu conheci ao longo da minha jornada foram ou ainda são homebrewers, sabe? Mesmo que alguns ainda tenham deixado de fazer cerveja ao longo dos últimos anos em função dos seus negócios, coisa assim, a veia ainda está lá, entende? Os princípios, esses princípios que nós estamos falando, esses valores que nós estamos falando, eles ainda estão presentes na vida das pessoas. Então, por mais que a pessoa tenha deixado de fazer do ato de fazer cerveja, ela continua participando, ela continua estando presente, sabe? Então, isso eu acho uma coisa muito legal. E eu torço... Eu concordo em grau, gênero e número contigo, Sevod, e eu torço para que esse sentimento também retorne, esse sentimento de união e não de canibalismo. É verdade. Porque eu acho que, principalmente aqui no Brasil, estando aqui, né, tu tá nos Estados Unidos hoje, eu aqui ainda no Brasil, o sentimento ainda é desse canibalismo que, tipo, cresceu, todo mundo cresceu junto, e aí em algum momento descaralhou a parada, e agora talvez as coisas desceram e estão crescendo de novo da forma certa, por assim dizer, se é que existe uma forma certa, mas saudável, talvez, saudável seja o termo correto. Mas, cara, isso aconteceu aqui também, sabe? Isso não é exclusividade do Brasil. Eu acho que isso é uma das coisas também que a gente pode, aos poucos, assim, eu conversei com muita gente ao longo do tempo, assim, que o pessoal fica se punindo, assim, puta, brasileiro, que merda, sabe, fazendo essas coisas, assim, cara, isso não é exclusividade da nossa, eles aqui também passaram por muito perrengue nesse ponto, né? Mas então, enfim, né? Coisa pra conversar depois. Mais um programa. Eu sempre digo, cara, deixa eu até anotar isso, eu sempre fico catando programas que eu posso fazer depois. Já vou fazer aqui, ó, programa sobre erros iguais, anotado. Boa ideia. Mas aí teve todo esse cenário, esse momento embrionário da cena cervejeira, teve esse crescimento, tu se desenvolvendo junto com isso. E imagino que em algum momento tu tenha feito cerveja em casa, você tenha vivido, né, esse rolê do homebrewer, como tu disse lá nessa confraria que existia, que depois veio a se tornar a Serva Gaúcha. Sim. Cheguei a participar de eventos que tu estava na Serva Gaúcha ainda peguei isso, ainda cheguei a ver isso acontecer, quando eu entrei em 2014, talvez. 2000 e lá vai o Indy correndo. Exatamente, já passou inclusive. Mas daí nasce a Seasons lá em 2010. A primeira pergunta que é a mais importante do que sobre cerveja, que é Screaming Trees ou é Chris Cornell? Pois é.
Cara, eu gosto dos dois, tá? E pouquíssimas pessoas vão entender isso. Eu gosto dos dois, tá? Eu gosto de Screaming Trees, eu gosto de Chris Cornell, mas eu vou dizer que Chris Cornell é um benchmark, é uma referência, eu acho que o cara é fantástico. Então, sim, entre Screaming Trees e Chris Cornell, eu vou votar no Chris Cornell. Mas o nome é por causa de um dos dois? É por causa das Seasons, a música do álbum Singles, né, do álbum Singles, do filme Singles dos anos 90, e aí tem essa música que moldou caráter esse filme. Ela me marcou muito, essa música, num momento muito legal da minha vida, e sim, né, é por causa daquela música, por causa daquele filme, é por causa daquele momento que eu tava passando na minha vida quando eu ouvi aquela música, então sim, por causa dos Seasons, do Chris Cornell. E pra muita gente na época que não conhecia muito essa história da vida dos anos 90 em Seattle e coisa assim, o pessoal me pergunta, Seasons é por quê, cara? Porque a gente faz muita sazonal. Né? Então eu meio que dava um resumo executivo pras pessoas, sabe? É mais fácil. Não, tem razão. Mais fácil, a resposta é mais fácil. Quando vê que o cara não tava muito interessado, cara, porque a gente tem muito sazonal. Mas era por causa do Chris Cornell. E eu tenho uma história muito massa, cara, por causa desse bagulho, assim, da Seasons, que... Você sabe, assim, cara, eu sou apaixonado por grunge, eu sou apaixonado por alternative rock, tá? Só que, cara, eu tive a oportunidade de ir em alguns shows, mas você sabe aquele tipo de coisa quando você chega muito perto de uma pessoa e você fica com medo daquele negócio, da tua reação, você fica, putz, cara, não sei como é que eu vou chegar perto de um ídolo, né, como é que vai ser a experiência. Então, eu me lembro que a minha esposa, Carol, ela vivia me arrastando pro show, sabe? Não, agora tu vai ver o show do Chris Cornell em Porto Alegre, tu vai ver o show do Pearl Jam lá no Beira-Rio, lá no Gigantinho, né? E eu falei, não quero, tá bom, eu só ouvi de longe, tá bom, eu fico bem assim. Não, tu vai. E ela me arrastava pros shows, né? E aí, cara, eu fui num show do Chris Cornell em Porto Alegre, carreira solo na época ele já não tinha mais Soundgarden, tá? Acústico, né? Isso aí. E aí, cara, eu me lembro como se fosse ontem, porque as músicas têm afinações diferentes, algumas das músicas que ele faz têm afinações diferentes, e aí ele tinha 3 ou 4 violões expostos no palco, que o pessoal da banda ali, dos auxiliares dele, estavam tudo colocando as músicas, os instrumentos no palco e os apetrechos ali pra ele fazer o show. E aí, cara, tinha um violão, porque a Seasons, ela tem uma afinação muito específica, entendeu? Uhum. E aí tinha um violão pra Seasons, que tinha escrito Seasons embaixo, tudo adesivado com aquelas fita tape que eles botam no palco, tá ligado? Sim, e aí tinha escrito no violão, embaixo, no pé do violão do Chris Cornell, Seasons bem grande. Eu pensei, cara, não pode ser, tá ligado? Isso é muito a fuder, é demais pra mim, entendeu? Na época eu já tinha a cervejaria rolando, então, só que, tipo, sabe aquela conexão assim que eu falei, não pode ser. Mais uma conexão, né? Mais uma. É. Eu não sei como é que eu agiria se eu tivesse a possibilidade de conversar com o Ed Vedder. Eu não sei, tipo, pra mim Pois é. Ele está num panteão inalcançável pra mim, assim, tipo, não sei, eu ia ser aquela parada de desmaiar, provavelmente. Assim. O Ed Vedder é demais. Eu sou meio... O cara é fantástico. Ed Vedder, o cara é genial, cara. Mas... Aí, beleza, eu já tirei, já podemos encerrar o episódio, já discutimos a parte interessante. Tu ainda tem tuas Doc Martens ainda? Eu tenho, inclusive perdi a solo de uma delas há uns 5 anos atrás, eu colei de volta e tá ali, tá funcionando. É isso aí, cara, Doc Martens é eterna. Botas, gente, é uma bota que toda a galera grunge usava na época pra não molhar os pés. Isso aí. Seattle, umidade, etc. Preta com cadarço amarelo. Exato. Mas qual era a proposta original da cervejaria? Era essa ideia de fazer cervejas diferentes do que vocês bebiam? Era trazer coisas diferentes pro mercado? O que beleza, vamos fazer e não vamos fazer Pilsen. Porque vocês nunca fizeram Pilsen, então... Não, entendi. Cara, na verdade não, assim, quando eu comecei com o projeto da Seasons, tinha falado antes, assim, eu comecei a desenhar o que viria a ser a Seasons em 2008, e nesses 2 anos ela foi morfando em certos aspectos, sabe? Ela foi maturando dentro da minha cabeça. Então, teve algumas coisas que ajudaram a direcionar a Seasons nesse ponto, né? Foi 2008, quando eu comecei a escrever o plano de negócio que viria a ser a Seasons, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem cervejeira para a Alemanha, né? E aí, ali, eu entendi o que era processo, o que era consistência, sabe? O que era tradição. Eu entendi certos valores que são importantes de criar no teu produto, né? De peso de marca e coisas assim.
E aí depois, quando eu voltei de viagem, eu também vi que eu estava muito verde em certos conceitos que eu gostaria de amadurecer, né? Especialmente conceitos ligados à gestão de pequenas indústrias, gestão de indústria como um todo, gestão de processos, né? E coisas do gênero. Aí eu fui fazer um curso, né? Que na época, no Brasil, a única coisa que tinha similar era um curso em Vassouras, acho que no interior do Rio, né? E aquele curso era muito longo pra mim, eu não tinha condições de me afastar tanto tempo. Daí eu... É mais de ano, né? Se eu não tô enganado, né? Se eu não me engano, são 11 meses o curso, é bem longo, sabe? É um curso que para mim, na época, era inviável. Daí eu optei por fazer um curso mais curto no Siebel Institute em Chicago. E foi lá que eu fui exposto à realidade de mercado norte-americano, né? Que é aquela coisa de qualidade, porém com um viés de criatividade e inovação muito fortes, né? E aí aquilo foi, de novo, uma nova guinada que a Seasons deu na minha cabeça, entende? Porque até então, eu tava desenvolvendo tudo com aquela ideia de, cara, nós vamos fazer cervejas de acordo com os princípios da escola, não da escola germânica em termos de estilos, mas com aquela, digamos assim, com aquela... rigidez? Foco de tradição, sabe, foco em um visual mais sóbrio da marca, né, tanto que tem gente que conhece como é que era a marca da Seasons no início, né, no primeiro ano, a nossa logomarca era completamente diferente do que era a vaca, não tinha vaca na logomarca. Eu não consigo, eu preciso ver esse logo, depois me manda isso, por favor, porque depois eu não sabia que em algum momento não existiu esse viés da marca. Não tinha, ela tinha uma outra marca completamente diferente, tinha uns arabescos de malte, folha de lúpulo, né, tinha um símbolo da transformação por alquimia, por fermentação, então tinha uma coisa nada a ver com a vaca, era uma coisa muito menos moderna e muito mais sóbria, digamos assim, a comunicação da marca na época, né? Mas enfim, o que acontece é que naquele momento, quando eu voltei de viagem do curso, né, eu enxerguei bem com mais clareza o que eu queria fazer, né? Que era justamente aquela noção de trazer um pouco da criatividade e da inovação do mercado americano para um mercado que na época no Brasil ele não é, a palavra correta não é engessado, mas é um mercado que ele estava muito arraigado nas tradições germânicas. Então a maioria das cervejarias existentes, salvo algumas exceções como a Colorado, né, elas estavam seguindo os preceitos da escola germânica, né, que é muito aqueles conceitos que nós falamos antes, né. E aí eu queria fazer algo diferente. Cara, vamos trazer alguma coisa mais focada nos princípios da escola americana, que era uma coisa onde o cervejeiro tinha o poder de se expressar muito mais, e ele não ficava tão amarrado a questões de tradição e valores e estilos clássicos, né? Então existia um viés criativo muito mais legal, e que também é atrelado com todo esse conceito que nós estávamos falando antes de arte, de música, de expressão cultural. Eu queria trazer isso para dentro da Seasons, entende? Eu queria poder trazer essa mistura de que cerveja também é história, arte e entretenimento em estado líquido, né? Então, quando a gente criou a Seasons de fato em 2010, a comunicação mudou, a comunicação era muito mais irreverente, sabe? Os estilos de cerveja que a gente escolheu fazer também tinham uma pegada de ser um pouco mais, não vou dizer chocantes a palavra, mas eles eram fora da curva normal de Pilsen, Weiss e Dunkel, por exemplo. Que era o portfólio padrão de uma cervejaria da época, era isso, né? Basicamente, assim. Exatamente. Então a gente não tinha Pilsen, né? Então que para nós era muito mais difícil, então era quase como se nós estivéssemos dando um tiro no pé da gente mesmo, mas ao mesmo tempo isso nos forçou a culturar o nosso consumidor, entende? A formar uma opinião diferente a respeito do que é que nós estávamos vendendo. E a parte legal é que naquela época no Rio Grande do Sul, e aí dado esse contexto que nós falamos da comunidade de homebrewers, do crescimento da comunidade de cervejeiros caseiros no sul do Brasil, o público ele nos abraçou nesse sentido, entende? Óbvio que início mesmo, os primeiros 6 meses da empresa foram muito difíceis, mas ao mesmo tempo... Como toda empresa, quase, né? Como toda empresa, exatamente. Então a gente estava nessa para long run, né? Para longo prazo. E o público nos abraçou, eles gostaram da ideia de vamos fazer algo diferente, sabe? Então isso foi uma coisa que nos ajudou muito na época. Bom ponto esse que tu trouxe, porque eu preciso ressaltar alguns momentos chates, que é... Eu tenho uma foto tua, contigo, na verdade, e com o Obi-Wan no Hidden. Obi-Wan, tá aí? Tá vivo? Tá aqui ele. Sério? Não tá aqui. Ele não tá aqui, mas eu vou pegar ele depois. Cara, eu fiquei com receio de falar, porque vai que... E eu tenho uma foto, tu e o Obi-Wan, que é o cachorro do Sevold, que, inclusive, eu tenho o Anakin aqui, que ele tá batendo na porta, o Anakin tá me enchendo o saco aqui, meu cachorro. E eu me lembro muito dessa parada lá no Hidden,
lá no Hidden, um bar de Porto Alegre, que era meio que um reduto da galera homebrewer, que a galera ia beber lá, porque tinha acesso a essas cervejas diferentes, né? As próprias cervejas do bar e cervejas da Seasons e de outras cervejarias da região. E eu ia comprar Malt Weyermann da Seasons, numa época que vocês vendiam Malt Weyermann. Isso aí, representação da agrária lá. Que era só vocês que vendiam. Era isso aí. Lá no Rio Grande do Sul era nós que vendíamos, a representação da agrária, né, no Rio Grande do Sul. Exatamente, eu me lembro que pra comprar malte defumado, que numa época que, tipo, ninguém fazia cerveja defumada, eu tinha que comprar lá. Fomos dois. Que eu já era apaixonado por cerveja defumada. E também muitos eventos que eu fui. Aí, ó. Viu? Não, nem só de lúpulo vive Sevold. É isso. Nossa, cara, meu Deus do céu, coisa boa, uma Schlenker lá, bem boa. Nossa senhora. Eu tenho coisas tristes pra te falar, mas a gente fala depois. E os eventos da Seasons. Eu conheci muitas pessoas, Daniel, que já esteve aqui, foram pessoas que eu conheci no evento da Seasons, lá na cervejaria, lá no Anchieta. Isso. Então, tipo, eu tenho essa boa memória dessas paradas. Que legal. E aí, dentro dessa cerveja, vocês tinham esse portfólio que não era aderente à realidade, né, das outras cervejarias, era discrepante. E lembrando pra todo mundo que a Seasons sempre teve esse nome provocativo, tinha humor, os rótulos, de certa forma, tinha uma relação com cultura pop muito massa, que chamava a atenção das pessoas. E veio uma cerveja que, pra mim, foi muito disruptiva na época que eu tomei ela. Eu tenho quase certeza que deve ter sido a primeira IPA que eu tomei, que era a Green Cow, né? Que ela fazia parte do portfólio inicial da Seasons, certo? Sim. A Green Cow, ela começou como parte do portfólio inicial da Seasons. No início nós tínhamos 3 cervejas, né? Era a Funhouse, Belgian Blonde, nossa leitura de uma Belgian Blonde, a Green Cow, uma American IPA, e a Cirilo, que era uma coffee... Ela era uma leitura de uma Coffee Stout, né? Onde a gente fazia café, era um cold brew, né? Para conseguir acrescentar na cerveja sem acrescentar muito amargor. Mas eram essas 3 cervejas do início do portfólio. Cara, a Cirilo já tava desde o início. Né? E foi assim por mais ou menos um ano e 3, 4 meses, assim, que até aparecer a 4ª cerveja. Qual era a 4ª? Começamos com um portfólio de sazonais onde a gente incluiu a Wallace, que era uma American Amber Ale. Ah, Wallace. Porque depois aí começaram a surgir várias outras. Tem aquela Manjerical, talvez seja o nome? A Basilical, ela surgiu em 2015. Basilical. A Basilical foi um pouco depois, a gente começou com ela em 2015, que foi um projeto homebrew da minha esposa, da Carol, que também era homebrewer. Isso foi muito massa. Né, que ela fez uma cerveja que ela queria fazer uma cerveja para harmonizar com pizza margherita, que é a pizza favorita dela. E aí ela fez uma ideia com manjericão. No fim das contas, naquela época nós já tínhamos inaugurado um processo para fazer um streamlining de projetos homebrew para dentro da fábrica, né? Então a gente já tinha se organizado para isso. E eu me lembro que nos eventos do homebrewers que a gente levava a Basilical, todo mundo ficava falando, eu quero provar aquela de manjericão da Carol. Né? É aquela de manjericão, Eu disse, puta, cara, então, tá todo mundo gostando dessa cerveja, quem sabe a gente não tenta colocar ela na produção só pra fazer um lote como sazonal. E logo no primeiro lote ela levou a pataquada de prêmio lá no Festival de Blumenau e a partir dali ela entrou como uma cerveja dentro do nosso portfólio de recorrentes, assim, dentro da Seasons, né? Era muito massa, me lembro muito dela. Mas a Basilical foi 2015. Eu me lembro de novamente ter tomado ela no Hidden. É isso aí. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou localmente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Mas a coroa, né, desse programa é a Green Cow, né? E de onde que vem esse nome? Porque ela, lembrando, ela é uma American IPA. E por que Green Cow?
Tipo, entendemos aqui que a vaca tinha uma relação, né? Tem toda uma aura da vaca em volta da marca da Seasons, né? Isso na verdade, começou desde o início, tá? Foi desde o primeiro dia da Seasons, a gente começou com a Green Cow. E na verdade a Green Cow foi uma negociação entre eu e a Carol. Cara, toda a história com vaca da Seasons é por causa da Caroline, tá? Isso é importante frisar. Isso não surgiu da minha cabeça, isso surgiu da cabeça maluca da Carol, tá? Que ela queria, porque queria colocar vaca no nome da cervejaria. Ela queria criar que o nome da cervejaria fosse Moo Beer, sabe? Então é uma coisa assim, meu Deus do céu, não. Caroline, por Deus, não. Pare. Né? Tudo tem limite nessa vida. Não. E aí nós entramos numa discussão, assim, loucura, né? E aí, no fim das contas, a gente entrou num acordo de que ela ia poder botar o nome de uma cerveja que nós fizéssemos a ver com vaca. Uma só, tá? Ok. E era a Green Cow. Então ela escolheu o nome Green Cow. E o nome veio justamente das vacas, que são, obviamente, o bicho favorito da minha esposa, por algum motivo, não sei porquê. Né? Inclusive, eu tenho muito medo, porque a gente tem um quintal aqui em casa que ela descobriu a tal das mini vacas, aquela que existe, parece o cara... Sim! Não! Sim, não, eu inclusive hoje eu vi, o meu, um parênteses bem grande, o meu algoritmo no Instagram é estragado pra caramba. Tipo, eu só recebo porcaria, mas porcarias que eu gosto. Hoje eu recebi um perfil de vacas que eram penteadas e usavam produtos pra ficar com pelo bem fofinho. Então, tipo, eu vou mandar pra ela pra te dar essa ideia pra ela. Por favor, não faça isso. Eu sei que eu tô com medo que ela vai colocar uma vaca no quintal daqui a pouco aqui. Só que assim, aí no final das contas ela escolheu o nome Green Cow, entende? Justamente porque a vaca, mas ela gostava muito de IPA, ela gostava muito de lúpulo, então é como se fosse a história da vaca que comeu lúpulo, o lúpulo é verde e a mancha das vacas ficaram verde. Ok. Então daí ficou Green Cow, tá? E aí, cara, o que aconteceu é que a Green Cow, no momento em que nós lançamos ela como produto em garrafa, né, e que isso foi no 7º mês da cervejaria, foi a primeira cerveja que nós lançamos em garrafa. Então foi a primeira que nós tínhamos uma arte a ver com uma vaca, né, que era justamente a vaca pastando o lúpulo ali, de boas, comendo um raminho de Centennial na mão, né. E aí, cara, o público olhou pro rótulo e falou pra nós assim, cara, que massa, isso aqui é interessante, o que a vaca vai estar fazendo no próximo rótulo? Aí eu vi que eu me ferrei, entendeu? Tu mordeu a isca, né? Tu foi... Eu mordi a isca total, exatamente, né? Tu foi muito juvenil, né? Eu fui muito juvenil. Porque aí naquele momento que o público falou assim, cara, e o que a vaca vai estar fazendo no próximo rótulo? Daí a gente se olhou assim, cara, perfeito, é isso que nós vamos fazer então. E aí a vaca, ela passou de ser apenas uma personagem em um rótulo de cerveja para ser um personagem recorrente que mudava de atitude, de formas, de cores em outros rótulos de cerveja para então, em um determinado momento, a partir de final de 2011, ser parte integrante da nossa marca como cervejaria, entende? Então, ela conquistou a gente ao longo dos primeiros 2 anos de Seasons. Que loucura, meu, que loucura. E tinha legal. Cara, a melhor parte era na internet marota, né? Antigamente, quando tu usava KD ou Google no início. KD, velho, nossa. Tinha as maiores teorias sobre isso, né? Tinha as maiores teorias sobre por que era green, por que era verde, não sei o que. Cara, era bizarro. Imagino que tu já tenha visto, né? Essas teorias da conspiração, e quando saiu um livro... Eu ouvi algumas muito boas. Inclusive tem uma que eu tenho guardado, que é de um post do Brejas. Você lembra o fórum Brejas? Ainda existe. Eu tenho guardado um post que foi feito naquele fórum, cara, e que teve um cara que diz ele que visitou a Seasons no bairro Anchieta, e na frente da Seasons tinha uma propriedade rural, onde existiam vacas que eram pintadas de verde. E aí eu só fiquei pensando o que aquele cara consumiu, na verdade, para chegar a essa conclusão. Exatamente, você vê que o problema com drogas não é recente. Não, exatamente, eu fiquei pensando que diabo esse cara consumiu, mas, cara, vou deixar ali, né, tá lá. Então ficou a história. E quando surgiu a Green Cow, tipo assim, como é que era o mercado que ela estava inserida? Já existia um público para consumir aquela cerveja, ou ela meio que foi cortando mato, sabe? Eu diria que é mais a segunda opção, né? Porque naquela época a gente tinha... A IPA ainda não era uma coisa, não era algo, né? Não era uma demanda de mercado. A IPA ainda era uma coisa distante ainda para as pessoas, né? Não. Inclusive eu tenho uma história muito boa que eu tentei na época registrar quando a gente estava fazendo... Já tínhamos a Green Cow, e aí a gente começou com a ideia de fazer algumas outras IPAs, né? Eu tentei registrar Colégio IPA no mapa.
né? E aí eu recebi foi a primeira e única negativa que eu recebi do mapa na minha história, né? Que o mapa disse que o nome era inapropriado. Por quê, gente? Imagina, colégio IPA, né? Imagina, não tem nada a ver. Mas enfim, no final das contas, assim, não existia um mercado para IPAs, né? Pelo menos não que a gente tinha um awareness, digamos assim. Uhum. Mas isso nos forçou muito a trazer, a forçar a barra, literalmente, sabe? Cara, vamos, como você falou, no melhor das expressões, cortar o mato, né? Vamos buscar o clientela, né? Então, o meu trabalho dentro da cervejaria naqueles primeiros anos consistia em, dentro do ambiente produtivo, fazer as cervejas, né? E aí depois eu saía, na época quando a gente ainda não tinha garrafa, eu saía com um barrilzinho de 10 de cada uma das cervejas que nós tínhamos, a Green Cow, a Fan House e a Cirilo, um Bronco Pump, né? E eu passava pelos bares, eu fazia pelo menos uns 4 ou 5 bares na noite em Porto Alegre para mostrar as cervejas para as pessoas, né? Para os clientes, potenciais clientes, né? Sim. E era muito legal porque no final das contas o pessoal já me reconhecia por causa do cavanhaque, né? Eu sempre usei cavanhaque, então lá vem o Barbicha com aquela coisa amarga de novo, né? Mal sabia, né? E mas cara, foi um momento legal de muita formação de opinião. E eu aprendi muito naquela época, né, sobre como que os clientes se comportavam, né, o que o cliente quer, o que o cliente não sabe que ele quer ainda, né, porque eu acho que uma das coisas muito bacanas nessa movimentação com cervejas que eram fora da curva normal é que muitas das vezes os clientes não sabiam que eles queriam aquilo lá, sabe? Eles não teve muito caso de cliente que tomava a Green Cow e aí putz, cara, isso aqui é muito amargo, muito estranho, isso aqui. Tá, beleza, cara, agora faz um favor pra mim e prova a Green Cow com isso aqui. Aí eu pegava e eu botava uma rodinha de queijo gorgonzola pro cara provar, entendeu? Prova isso aqui com a Green Cow, por favor. E o cara provava, puta, cara, mas eu pensava que queijo só harmonizava com vinho, entende? Que é o clássico, né? Desculpa. Que é o clássico, exato, mas aí foge da curva normal, mas aí o cara descobre uma coisa diferente, sabe? E aí, aos poucos, a Green Cow foi literalmente fazendo parte desse panorama cervejeiro de Porto Alegre, especialmente no início, né? E aí depois, a partir do momento em que ela começou a ser figura mais frequente na noite em Porto Alegre, nos bares em Porto Alegre, restaurantes em Porto Alegre começaram a adotar, depois começou a sair do estado e por aí foi. Mas não, no início não havia mercado para isso, tá? Eu sou muito preguiçoso para procurar esse tipo de coisa, mas já teve uma porção de pessoas que me disseram que a Green Cow foi a primeira True American IPA brasileira. Eu, de novo, não sei, tá? Eu nunca me prestei para pesquisar isso. O que eu me lembro da época é que existia já a Colorado, acho que desde 94, 95, não me lembro, com a Índica, né, que era uma specialty IPA, né, com rapadura, e a FAL, que também tinha Estrada Real, né, que era uma English IPA. Aí, então, tipo, True American IPA, bom, o chapéu serve, né? Agora, se era primeiro ou não, honestamente, eu te confesso que eu não sei. Mas uma coisa é certa, ela ajudou a formar muito paladar no início lá, especialmente porque não havia mercado para cervejas amargas. Mas eu vejo que, assim, no Rio Grande do Sul em especial, eu acho, isso é uma coisa que eu gosto de fantasiar na minha cabeça, que eu acho que o mercado gaúcho adotou a Green Cow, não apenas por ser diferente do normal, mas porque o mercado gaúcho também, o consumidor gaúcho, ele já está, de certa forma, acostumado com bebida amarga, né, através do chimarrão. Chimarrão, sim, total. Chá de boldo. Isso é uma coisa que é da minha cabeça, eu gosto de fantasiar isso como sendo uma associação mental, sabe? Mas, enfim, não sei. Mas não tá tão errado. De certa forma, não tá. A gente realmente tudo bem, se a gente for pro lado de Pelotas, a galera gosta bastante de coisa doce. Doces de Pelotas e fena doce, etc, etc. Mas, porra, a gente toma um chimarrão que é amargo pra caceta. Eu tô tomando um chá amargo pra caramba aqui agora simplesmente porque sim. Não é nem porque eu tô doente, entendeu? Tipo, é só porque sim. Então, faz total sentido pra mim. E essas duas que tu falou, mesmo sendo uma Specialty IPA, no caso da Índica, ela também tem uma base English IPA. Nitidamente é uma English IPA. Uhum. Então, acho que dá pra vestir essa coroa de ser a primeira American IPA brasileira. Mas eu tenho certeza que na época isso ainda não era uma discussão, porque isso virou uma discussão estilística mais recente, com todas essas putaria de West Coast, e New England, e Mountain, e Cold, não sei o que IPAs. Mas a ideia sempre foi ser essa, hoje em dia, West Coast IPA clássica,
pra Green Cow? Sim. Ou era um rolê tipo assim, vou adaptar pro mercado, sabe? Não, na verdade, o que acontece é que a Green Cow ela foi inspirada na época no que eram as American IPAs clássicas, né, dos Estados Unidos. Então, lembra, eu vim para os Estados Unidos para fazer um curso de formação de cervejeiros e aí aquilo me expôs à realidade de mercado americana. Na época, IPAs já era a escolha número 1 em termos de estilo de cerveja para cervejarias. Então, toda cervejaria artesanal que se prestasse, ela tinha que ter uma IPA no seu portfólio, né? Que na época, para o equivalente de quem ouve hoje em dia e conhece o mercado de hoje em dia, seriam West Coasts, né? West Coast IPAs. Seria o equivalente ao que hoje é uma West Coast IPA, né? Só que aí, assim, a West Coast IPA moderna, ela morfou um pouco, né? Então, hoje em dia, a West Coast IPA é muito mais seca, né? Ela tem um portfólio de lúpulos que é para justamente exacerbar a complexidade floral frutada, sabe? Então, ela foge um pouco daquele caráter cítrico, né? Tem muito daquela combinação de diesel, sulfur, caddy aromas, sabe? Que hoje é o mais comum, mas as IPAs clássicas naquela época, elas tinham, um corpo um pouco maior, não muito, mas um pouco maior. Elas tinham uma base de maltes que era um pouco mais complexa, né? Que não era só malte two-row pale, digamos assim, né? Então, havia um pouco mais de informação sensorial, né? Mas ainda assim com balanço. Aceitava caramelo, ela era um pouco mais escura, tinha todos esses rolês. Algumas tinham caramelo, exato, né? A turbidez ainda não era uma coisa que era buscada, ainda existia ainda um rolê de limpidez de cerveja, ainda era esse rolê ainda, né? Exato. E drinkability, tá? Então, uma das coisas mais importantes que existia nas IPAs americanas naquela época era a busca pelo drinkability, né? Que é um conceito que, desde que eu provei a primeira American IPA em 2009, quando eu vim fazer o curso aqui, eu notei assim, putz, cara, isso aqui que é American IPA de verdade é bom demais, cara, sabe? E a primeira que eu tinha provado foi justamente uma das que mais me influenciou pra fazer a Green Cow, que era Bell's Two Hearted. Ok. Que foi uma das primeiras... Que acho que nunca chegou a ser importada pro Brasil, acho que geralmente Malamiga, acho que nunca veio pra cá. Te confesso que agora eu não sei, cara, essa é uma excelente pergunta, eu não me lembro se teve importação de Bell's pro Brasil. Acho que não. Quando chegava era importação e lote pequeno. Assim. Pode ser. Mas ela é uma IPA cujo foco é o Centennial, entende? Então, e que é um tipo de cerveja que eu gostei bastante, e pra mim o Centennial é um lúpulo que se prestou muito para fazer IPAs clássicas, né? E aí, a partir dali, eu comecei a explorar algumas outras coisas onde o Centennial era protagonista, né? Então, veio também, eu provei a Founders, né? Centennial IPA. Na época, eu também tinha tomado uma da Ommegank, que era single hop, ela não era single hop, ela era Centennial e Nugget, né? Mas... Combinação, pra hoje em dia, uma combinação diferente. Com foco em Centennial, sabe? Então, é um tipo de coisa que me chamou muita atenção. E aí, quando a gente construiu a receita da Green Cow, a ideia era justamente inspirar nas American IPAs clássicas com caráter de corpo baixo, né, relativamente seca no paladar, com foco em caráter cítrico, floral e com bastante drinkability, né? Então aí veio essa mímica do Centennial como o principal protagonista aí na cerveja. Centennial, inclusive, eu me lembro que nas minhas jornadas de tentar produzir todos os estilos do BJCP, eu me lembro que a minha Amber Ale foi 100% Centennial, e chamei ela de CEP, porque remetia a resina de árvore, assim. Então, tipo, tinha uma pegada bem massa nesse ponto. E que também é um álbum do Alice in Chains, diga-se de passagem, né? Então, né? Só por isso, né? Na verdade, o nome... Cara, quase 95% das cervejas que eu faço, que eu boto algum nome, tem relação com música. E 5% tem com a Alemanha. Então, tipo, é isso, basicamente. Baita álbum, diga-se de passagem. Baita álbum. É um EP, na verdade, né? Não é nem um álbum, é um EP. Tem 5 músicas, eu acho. A gente, de novo, é bem fácil de fazer devaneio aqui. E é um lúpulo que hoje em dia, cara, totalmente subutilizado, se for pra pensar. É um lúpulo... Cara, quem é que faz IPA com Centennial hoje em dia? Eu acho foda, é um lúpulo, né? Que, de certa forma, ele saiu de uso, ou é mal utilizado, ou não deixam brilhar ele, sabe? É que eu enxergo que existe, nas cervejarias artesanais hoje, existem ciclos, sabe, Henrique? Tem momentos onde existe muito aquela demanda por
inovação, por vamos dar vazão para a criatividade, sabe? Aí vem um trem de coisas diferentes onde o mercado ele precisa de tempo para absorver. E aí depois chega um ciclo onde daqui a pouco as pessoas botam o pé no freio, os empreendedores e os abre aspas, criadores, eles botam um pouco de pé no freio, eles olham para os lados e veem, putz, cara, eu acho que a gente foi longe demais. Né? Então vamos voltar e vamos estabilizar um pouco as coisas, né? E eu acho que o mercado cervejeiro, ele vive desses ciclos, entende? Então teve, por exemplo, um momento onde surgiram as American IPAs clássicas, né? Aqui, na época em que eu estava presente consumindo essas cervejas, cara, era uma diversidade enorme de sabores e aromas que essas IPAs conseguiam atingir, sabe? Por quê? Porque dentro da construção das receitas, eles não se limitavam a um tipo de lúpulo só. Eu quero só cítrico. Não, eu quero cítrico, eu quero floral, eu quero frutado, eu quero escambau, entende? Eu quero um monte de coisas. Eu vou criar uma mesma base, mas eu vou derivar uma porção de sabores e aromas ali, né? E aí eu faço um fast forward para o que acontece hoje, onde a gente tem, por exemplo, as Modern West Coast IPAs, onde existe uma coisa que está afetando o consumidor daqui, né, que é quase como se fosse assim, um medo de uma normalização do paladar dessas cervejas, e está deixando a coisa tudo muito igual, sabe? Então isso aqui é uma coisa que é curiosa. Aí, uma das coisas que eu penso, né, putz, cara, o cara vai lá, ele vai num tap room que tem 50 torneiras, e aí tem 10 West Coast IPAs modernas, e aí o cara toma as 10 e as 10 estão iguais. Por quê? Porque aí são de cervejarias diferentes, mas as 10 estão iguais, sabe? As 10 têm aquele... são todas as variações do Caddy possíveis, sabe? Todas as variações de diesel and sulfur notes. Sounds like Brasil, tá? Sounds like Brasil. É muito Brasil isso. Mas vai lá. Eu sempre dizia que o Brasil, em termos de evolução de cultura cervejeira, ele estava tipo mais ou menos uns 20, 30 anos atrás do que os Estados Unidos está fazendo aqui, né? Então, o que ocorre aqui hoje é que existe um certo retorno a certos estilos clássicos, porque eles eram zona de conforto para muita gente. Por quê? Porque o paladar do consumidor ele não evolui na mesma velocidade, entende? Então, enquanto a cervejaria está lá criando e botando um monte de coisa nova na cabeça do consumidor, o consumidor ele tá formando o paladar. Ele tá ali, putz, cara, eu tô tomando isso aqui, vai, muito boa. Mas aí prova isso aqui, yes. Putz, cara, mas eu só queria tomar um foguete daquela primeira lá que eu gostei tanto, sabe? Posso voltar para aquela? Né? Então, é um tipo de coisa que aqui a gente vê esse retorno, sabe? Então, tem muitas cervejarias que, apesar de terem no seu portfólio New England IPAs, West Coast, Modern West Coast IPAs e coisas do gênero, eles ainda mantêm as suas Classic IPAs no portfólio. Por quê? Porque elas têm um apelo regional muito forte, né? Você pega, por exemplo, aqui em Fort Collins tem a New Belgium, né? Que é uma das clássicas cervejarias aqui da cidade. Cara, uma das mais vendidas dele é para ser a Mountain View, que é uma IPA tradicional, entende? Aí tem a... É Mountain View? Não, Mountain View, eu me esqueci o nome agora, é Mountain alguma coisa. Não me lembro também. Mountain Time, eu acho. Enfim, mas é uma das IPAs clássicas do portfólio deles, que eles mantêm até hoje, e é uma das queridinhas da cidade que você encontra em tudo que é lugar, entende? Por quê? Porque é a zona de conforto, né, do consumidor, né? Então... E é desgastante. Sim, respondendo a tua pergunta lá no início, sim, ela foi criada para ser uma American IPA clássica. Fique na volta pra chegar nessa resposta. Voltando. Mas, de certa forma... É muito difícil, Sevald. E tu, como dono de uma cervejaria, é muito difícil tu criar hype em cima de coisas novas o tempo todo. E o mercado brasileiro meio que se apoiou, de certa forma, nesse nicho que era. Vou ter muitos lançamentos e, como tu falou, às vezes a pessoa só quer beber. Só quer sentar e beber. Tipo, eu não quero ter uma experiência. Eu quero beber a cerveja que eu gosto e bebê-la. É isso. Tipo, eu vou fazer um parênteses que é... Eu tenho... Todas as quintas-feiras eu vou a Porto Alegre, tem um bar na Casa de Cultura de Mário Quintana, chamado Terre. Propaganda grátis pra vocês, inclusive. E eu sempre chego lá e tem cachorro-veleiro, eles já botam um copo de cachorro-veleiro na minha frente. Grande cachorro-veleiro. É isso, botam um copo na frente, porque, cara, eu vou tomar aquela cerveja. E eu não sou o maior fã de IPAs, mas, tipo, cara, é uma cerveja boa, uma cerveja que eu gosto, sabe? Às vezes eu só quero, terminei de trabalhar, me fudi no trabalho, só quero tomar cerveja agora, sabe?
E talvez seja esse retorno que tá acontecendo, que tu tá falando, e talvez isso esteja acontecendo. Esse fenômeno aí que você fala é aquele tipo de coisa que eu gosto de chamar isso de o benefício da dúvida, sabe? É aquela velha história, você vai no bar, você chega lá, putz, tem um cardápio, tem um monte de cerveja pra escolher. Cara, me vê uma cachorro-ovelheira enquanto eu tô pensando. Isso me ajuda a pensar. É isso. Entendeu? É aquela cerveja que ela chegou num ponto onde ela atingiu o benefício da dúvida do consumidor, sabe? O cara, eu não sei o que eu vou tomar, cara, desce uma Green Cow aí só pra me ajudar a pensar. É isso. Tu sabe que vai tá boa. Tu vai tá boa. É isso. Mas aí, pra esse tipo de coisa, você falou na palavra hype, que é uma palavra que eu gosto muito de conversar sobre, porque sim, eu concordo 100% com o que você falou agora, que o mercado cervejeiro, ele acabou se sustentando muito no hype, que tem uma base frágil. Porque hype sem consistência e hype sem tu entregar de fato, ele é só um sonho. Exato. Entende? Ele é só uma coisa que fica ali, é só o cara se sustentar numa nuvem, entende? Então, no final das contas, é importante que, quando você consegue atingir criar aquela ideia na cabeça do consumidor, você precisa entregar. Sim. Entende? Você precisa entregar aquilo com qualidade e consistência. Então, uma das coisas que dentro do aspecto da cervejaria, que eu sempre bati na tecla, cara, consistência e qualidade são duas coisas que são inegociáveis dentro do dia a dia da cervejaria. Tanto que desde o primeiro dia da cervejaria, a gente começou com um laboratório que era não só para controle de qualidade, mas para propagação de leveduras, tá? E que, cara, por incrível que pareça, cara, eu visitei uma porção de cervejaria no Brasil, até hoje eu vejo cervejaria sem laboratório andando por aí. A grande maioria, talvez? Entende? Cara, isso é perigosíssimo, entende? A grande maioria, eu diria, Silvio. A grande maioria não tem. Sim, total. Isso é perigosíssimo. Então, isso é um tipo de coisa que, cara, de novo, qualidade e consistência são inegociáveis. Por quê? Porque só assim você consegue atingir coisas como você falou agora da cachorro-velheiro, entendeu? Que é o tipo de coisa que, pô, o Pado faz uma cerveja que é tão consistente que no final das contas ela atingiu o benefício da dúvida. Pô, é aquilo ali que eu vou tomar, cara, assim, ó, eu nem sei o que eu vou tomar depois, mas eu sei que eu vou chegar que eu vou tomar isso aqui. É isso. Entendeu? Então, quando você atinge isso, tá perfeito. E, de novo, abrindo mais parênteses, porque a gente vai abrindo parênteses, abas, né? Vai abrir, aba, daqui a pouco a gente fecha. Mas eu fui pra Alemanha em maio e fui fazer um tour em Köln e em Düsseldorf. E, cara, simplesmente fazendo a mesma cerveja há, sei lá, séculos. Tipo, basicamente é isso. Adoro o Altbier, cara. Nossa senhora. E não que as cervejarias tenham que fazer a mesma cerveja, somente uma cerveja. É uma característica das cervejarias da região. Fazem uma cerveja e fazem muito bem. Mas não é um demérito fazer bem uma cerveja e manter aquela cerveja no cardápio e fazer ela e continuar fazendo ela. Talvez ter uma cerveja diferente. E eu acho que isso, Silvio, voltando, foi uma parada legal da Seasons, que manteve a Green Cow. E manteve ela como, talvez, carro-chefe, ou pelo menos como a cara da marca, sabe? Então, tipo, isso foi... E carro-chefe também. Imaginei que sim, porque era o que se via, né? Pelo menos quando eu ainda tava consumindo loucamente em Porto Alegre, era o que se via. E dá essa cara, tipo assim, beleza, olha só, eu não vou fazer outra. Eu não vou competir com ela mesmo. Eu vou ter a coragem de continuar fazendo ela, e ela é meu produto. Meu produto é exatamente esse aqui, sabe? Exato. Isso é uma coragem. É uma coragem... É quase como se fosse um manifesto, eu diria. Que é difícil de ter. Eu acho que sim. Eu acho que você traz as Altbier e as cervejas de colônia, as Kölsch, né? E elas também entram nessa mesma linha, sabe? Óbvio que com séculos de história de diferença, mas existe muito aquele aspecto que é quase uma teimosia, né? Que é aquela coisa, cara, eu vou fazer isso aqui porque é nisso que eu acredito, é nisso que eu... essa é a premissa de valor que eu quero passar pro meu consumidor. E aí o meu consumidor, que é o meu consumidor de fato, ele vai respeitar isso. Né? Eu vou te dar um exemplo que para nós, obviamente, de novo, a janela de tempo comparando com a história da Altbier ou a história das cervejas das Kölsch versus o que eu vou te exemplificar agora é bem diferente, mas guardadas as proporções, ela entra nessa mesma linha de premissa de valor. A gente tinha uma cerveja que era uma Double IPA chamada Vaca das Galáxias. Tá? E essa cerveja, foi mais um dos outros grandes tiros no pé que eu mesmo me dei, que ela era uma cerveja single hop de Galaxy, tá? Que recém tinha surgido no mercado nacional. Caro. E era um lúpulo dificílimo de se encontrar, era difícil em termos de estoque, era caro pra cacete, então foi só cagada, né? Mas enfim, Ainda é caro o Galaxy, eu acho. Ainda é caro, exatamente, mas é um lúpulo muito bom, é muito foda. Sim. Tá? E aí a gente fez, cara, vamos fazer uma cerveja single hop de Galaxy, nós vamos fazer ela aqui, vai dar tudo certo.
Aí nós fizemos, a cerveja foi um sucesso, maravilha. E aí foi em 2016 que isso aconteceu, tá? Teve o Galaxy vem da Austrália, tá? Ele era trazido pro Brasil através do pessoal da LNF que tinha parceria com a Hop Products Australia. E aquela safra de lúpulo, eles tiveram uma baixa muito grande porque teve destruição por granizo nas plantações da Austrália. E aí eles tiveram um shortage de Galaxy que atingiu o mundo inteiro. Então, basicamente, a Hop Products Australia, eles tiveram que escolher para onde que eles iam mandar. Foi 2 anos que ficou assim, né? Na verdade, assim, o problema do shortage durou anos, só que eles fizeram, tipo assim, nós vamos escolher para quem que nós vamos mandar. E aí, durante 7 meses, o Brasil ficou sem Galaxy. Uhum. Tá? 7 meses. Por que eu me lembro disso? Porque naquela época, a vaca, ela tava de vento em popa, a gente tava vendendo a full, tava muito bom, muito legal. Só que aí veio o pessoal do nosso fornecedor e falou, cara, infelizmente nós estamos sem e não tem previsão de retorno, nós não temos o que fazer. E aí nós tomamos uma decisão difícil. O que é que nós vamos fazer? Cara, nós vamos mudar a cerveja? Nós vamos fazer uma mudança da receita? Ou nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser honestos com o nosso consumidor e nós vamos dizer que nós vamos dar uma segurada, nós vamos parar porque agora nós estamos sem, mas nós não queremos mudar a experiência de sabor para vocês. E nós escolhemos a segunda opção, entendeu? Nós escolhemos o quê? Cara, nós não vamos transformar isso aqui, porque é isso aqui que a gente quer passar para vocês quando voltar ao normal. Então, quando voltar ao normal, a gente vai avisar, vocês vão ser os primeiros a saber, mas a gente não vai querer trair o paladar de vocês fazendo alguma coisa que vai ser tipo Vaca das Galáxias, mas que não vai funcionar para o que a gente quer entregar. Então, a gente escolheu essa segunda opção e a partir dali, Henrique, sem mentira, cara, a vaca era só uma sazonal. A partir dali, ela entrou em linha e ela nunca mais saiu do top 3. Green Cow, Vaca e... Green Cow, Vaca das Galáxias e Holy Cow. Holy Cow. Ah, sim, Holy Cow surgiu depois, tá certo. E a Holy Cow, na verdade, ela surgiu antes, mas elas ficavam trocando de lugar, ali a vaca. É que eu me lembrei também que tinha uma chamada Mosaic, não? Mosaic. A Mosaic, sim, a Mosaic era uma sazonal que nós fizemos em colaboração com o Gordon Strong, mas ela era uma cerveja mais de nicho, assim, ela nunca acabou sendo, assim, um produto que vendia pra caralho, que nessas outras 3 que eu te falei, mas ela tinha, no momento em que ela aparecia, os lotes acabavam, mas a gente nunca fez, assim, ela com tanta frequência que nem as outras. Saquei. Ela tinha uma peculiaridade porque tinha mel na composição, e aí o mel tinha muita variação, a gente não queria fazer isso quando tinha algum tipo de mel que a gente não queria usar, então... né? Era mel de flor de laranjeira também, que tinha toda uma peculiaridade de uso, mais frágil, mais volátil. Específico pra caramba. Diferente, difícil de achar. Quando acha, tem que ver se não é adulterado, etc. Tem que ver se tá bom. Exato, que também, né, produto, tipo, sei lá, é que nem lúpulo, tipo, meu... É que nem lúpulo. A abelha fez o quê? Ah, ela cagou errado, velho. Então, tipo, porra, deu mel errado. É isso. Cagou errado, deu mel errado. É por aí. É isso aí. E se você quer leveduras, ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para comprar é na Levtech. Ela tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras. Mas, voltando pra Green Cow, cara, pra quem nunca teve essa... Tipo, a gente tá falando pra muita gente da região sul, né? Apesar que o podcast é escutado no Brasil inteiro, até fora. Mas pra quem não conhece, o que se espera de uma Green Cow no copo? Me dá a tua melhor versão BJCP do que a pessoa espera de uma Green Cow no copo. Tá. Bom, a Green Cow, então, é um exemplar clássico de American IPA, tá? Então, é uma cerveja que você vai pegar, ela tem perfil de sabor limpo, seco, né? Bem assertivo em termos de lupulagem. As notas de lupulagem que você está buscando numa Green Cow são notas típicas do Centennial, tá? Então a gente está falando aí em notas cítricas, lembrando toranja, sei lá, capim-limão. Vai ter um pouco de floral também, né? Que também é característico do Centennial. E também vai ter um resinoso que vai lembrar pinos, tá? Não tão forte quanto, sei lá, um Chinook da vida, mas um pouco de resinoso, tá? E isso tudo vai estar sustentado por uma base sutil de malte, tá? Que aí maltes que é só para conseguir sustentar aquela carga alta de lupulagem, mas sem interferir na experiência de sabor, porque o foco desse tipo de cerveja é o lúpulo, tá? E um amargor limpo no final, tá? Sem muito residual, sem harshness, sem hop creep, sem nada, tá? Hop burn, nada disso. Sem hop burn, tá? Depois, assim, você tá falando em termos de, que mais? Em termos de caráter de fermentação, é uma cerveja que ela vai ter uma fermentação neutra, apesar de ter um pouco de ésteres frutados, ela vai ter uma fermentação neutra, justamente pelo fato da gente usar um fermento neutro no processo,
tá? Mas é ser justamente uma proposta de sabor refrescante, seco e com bastante drinkability, né? Ou seja, é um tipo de cerveja que convida um próximo gole. Perfeito. Um dos propósitos desse programa não é necessariamente fazer com que as pessoas copiem a receita, mas é meio que guiar as pessoas em como buscar o perfil, porque a gente já teve aqui o Raul da Frauenfeld, a gente já teve o Fabito falando sobre a Daenerys. Grande, Fabito. Então, às vezes não é simplesmente copiar, mas é guiar as pessoas para uma receita que inspire, né? Que possa inspirá-las a fazer algo em casa. Se tu tivesse que falar para alguém que tá em casa agora, que tá com o Brewfather ou com o Beersmith aberto na sua frente, quais os passos, assim, que a pessoa deveria seguir para chegar numa Green Cow? O que ela daria para dar de... Ou se tu quiser compartilhar a receita, fica à vontade também, tipo. Não tem problema nenhum, não. Na época que a gente tinha, que eu cuidava do dia a dia das operações da Seasons, a gente tinha as receitas, ou pelo menos a lista de ingredientes da Seasons disponíveis no site, então isso não é mistério nenhum. Inclusive a Green Cow, ela teve pequenas evoluções ao longo do seu tempo, né? Mas a Green Cow que acabou se consolidando, digamos assim, foi logo, sei lá, talvez segundo ano de Seasons. A base de maltes era uma base bem leve, então a gente tá falando em Pilsen, ou se achasse um Two-Row Pale, mas o Malte Pilsen e um Munich 1, né? Ou seja, uma coisa bem leve mesmo. 90-10? 90-10, isso aí, exatamente. Uma coisa bem para não agregar muita cor e agregar um pouquinho daquele sabor que o Munich vai trazer de miolo de pão, sabe? Aquele de casca de pão, mas bem leve, sem muito, para não agregar muita cor, né? E aí depois, assim, a parte de braçagem em si, a gente fazia um descanso proteico, mas muito curto, e aí depois a gente já partia para um single infusion mash, tá? Então era 65 graus por 60 minutos. Secar 64 graus. 64 graus por 60 minutos, perdão. Secar mesmo. Secar mesmo. Ela terminava em 1010, né? Então era uma coisa que era para secar, obviamente não secar o Modern West Coast IPA style, mas secar. Né? Não era uma Brut IPA. Vamos ser honestos. Não era pra ser uma Brut IPA. Não era uma Brut IPA. Apesar que, assim, cara, o framework de Brut IPA é uma coisa que eu admiro bastante, mas isso é outra conversa. Então, enfim, aí depois fazia mash out, lavava e aí partia pra fervura. Na fervura, como eu falei, uma cerveja single hop Centennial, né? Então a gente tinha uma fervura de 60 minutos e a gente, o nosso objetivo era a gente buscar uma harmonia dos sabores que o Centennial pode oferecer, tá? Então não era só a gente buscar amargor e depois dry hopping, ou não compartimentar tanto assim, sabe? Então a gente fazia 2 adições espaçadas de Centennial em 45 e 30 minutos, tá? Ou seja, o que acontece? Dessa forma a gente estava tentando buscar um pouco em termos de sabor do Centennial, mas ainda conseguindo extrair um pouco amargor e tendo um pouco mais de eficiência no processo, tá? Ou seja, o que eu quero contrapor isso? É não colocar, logo lá nos 60 minutos extrair só amargor e neutralidade de sabor, mas também não colocar só lá nos 15 minutos e conseguir potencializar bastante extração de compostos ligados a sabor de lúpulo, mas ter um problema de eficiência ao ponto de você não conseguir deixar a cerveja amarga o suficiente, tá? Então esse era um dos princípios. E aí depois o dry hopping, a carga de dry hopping era alguma coisa na faixa de 6 gramas por litro, se não me falha a memória. Ok. A 6 ou 7 gramas por litro, também de Centennial, e o dry hopping normalmente a gente fazia na etapa final do processo. Que não é nada absurdo pros padrões atuais, né? Nada absurdo. Não, com certeza não. Mas aí que tá, essa é uma das coisas que é um papo bacana de se conversar, e se der tempo a gente bater um papo sobre eficiência, sabe? Porque, eficiência de processos, na verdade, porque uma das coisas que a Green Cow nos ensinou muito foi sobre sobre os benefícios do minimalismo, entendeu? Da gente fazer mais com menos e a gente aprender a extrair mais da matéria-prima que a gente tem, né? Então, a gente é que nem o chefe de cozinha, sabe? A gente conseguir extrair tudo daquele ingrediente, por quê? Porque é uma questão de economia de processo ali. Sim. Que a gente tem que aprender. Que é uma coisa que desde o início tu tinha uma preocupação com isso, né? Com a questão do processo, né? Não era simplesmente, vou fazer cerveja e deu. Não, tinha uma preocupação com o processo por trás disso, né? Senão a Seasons não tinha durado 2 anos. Senão não tinha como. Fazendo esse tipo de cerveja que a gente fazia não ia durar 2 anos. Total. Mas enfim, nesse ponto assim, aí a gente fazia esse tipo de procedimento de dry hopping, tá? Final de primária, e a gente, se eu não me engano, era 3 dias? Era 3 dias de contato, e depois purga, maturação, né? Então um processo bem straightforward, digamos assim, de lupulagem. E vocês miravam em qual densidade inicial?
1060 terminava em 1010. 1060, 1010. 1060 de densidade original, 1010 final. O teor alcoólico bate aí o que? 6,4 por aí. Ok. Né? E o IBU era de 60, se não me falha a memória. Acho que era isso aí, 60. 1060. E aí, óbvio que assim, dentro do processo, a gente tinha, assim, pequenas coisas que a gente foi evoluindo pra gente conseguir ter mais eficiência, né? Então, essa questão do dry hopping, né? Que aí, vamos fazer o dry hopping no final de primária, ao invés de fazer só depois que a primária acabar, porque aí a gente ganha 3 dias e a gente não vai ter tanta perda aromática, porque é final de fermentação. Então, tu não tem muito efeito de scrubbing da levedura para tirar sabor e aroma do fermento, entende? Sim. E... Do fermento não, do lúpulo, perdão. Do lúpulo, no caso, por causa da quando tá expulsando o CO2, né? Vai gerando CO2 e vai lavando a cerveja, né? Vai lavando com CO2 e saindo pelo airlock, praticamente isso. Exato, e drivando os aromas para fora da cerveja. Aquela tristeza que você gastou uma miríade de dinheiro que você fez a levedura basicamente expulsar de dentro da sua cerveja. Ela. Exato. Mas cara, é um exercício de controle de perda. Fazer cerveja é um exercício de controle de perda. Isso é uma máxima que a gente... É uma boa frase. É uma máxima que a gente aprendeu logo no início, sabe? A gente vê aquele tipo de coisa, assim, você vai colocando os ingredientes, você vai extraindo o máximo que dá deles, mas aí, cara, você vê aquilo que você não extraiu. Eu me lembro que eu fiz a primeira Bigfoot que eu fiz, cara, uma Russian Imperial Stout, e aí você tira aquele bagaço, cara, e aquilo tá doce ainda, sabe? Aí você olha aquilo, puta que pariu, quanto dinheiro fora. Dava pra tirar pelo menos uma bitter dali, né? Quanto dinheiro fora, cara, exato. Tanto que da Green Cow foi onde evoluiu uma American Pale Ale que nós fizemos uma época chamada Beach. Acho que eu me lembro. Né? Porque ela era a bit like Green Cow, entende? It was just a tiny bit of Green Cow there. Então era a mesma receita, só que ela era como se fosse uma versão que ela começou de brincadeira como uma lavagem do bagaço da Green Cow, mas depois ela evoluiu para uma receita standalone de uma American Pale Ale que tinha os mesmos ingredientes da Green Cow, mas era everything tuned down, entende? Tudo mais para baixo. Inclusive, eu já te convido pra gente fazer o próximo Braçando com Estilo sobre American Pale Ale. Já você está escalado pra isso. Sim, senhor. Ou se obedeça. Danou-se. Ou se obedeça. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova pra comprar. Beleza, a gente passou pela essa parte da receita, que eu acho que é uma coisa importante para as pessoas entenderem, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer replicar, mas tu falou sobre evolução, né? Meio que, eu vou usar a palavra horrorosa, driveada por processo, né? No momento, vocês definiram a receita ou o perfil da Green Cow, depois de 2 anos, tu falou mais ou menos, que é onde vocês chegaram no sweet spot, por assim dizer. Isso. Desse momento que vocês tinham esse arcabouço do que era a Green Cow, ela teve evolução sensorial depois, ou ela sempre foi, entre aspas, a mesma coisa? Ou pelo menos sempre se buscou a mesma coisa? Certo, é uma ótima pergunta, na verdade. Ela teve alguns pontos que foram, assim, digamos, pontos de inflexão no processo de evolução dela, tá? Primeiro porque quando a gente começou com a Seasons, não havia Centennial disponível no Brasil. Tá? Então esse é um ponto importante. A gente criou uma receita que era single hop Centennial e não tinha Centennial. Então o cara começou com o pé esquerdo. Eu ia dizer, parece uma ótima decisão. Parece uma ótima ideia, né? Foi uma sequência de ótimas ideias que eu tive. Mas, assim, no final das contas, quando a gente começou com a Seasons, como não tinha Centennial, eu queria fazer uma mímica do aroma e sabor que o Centennial podia trazer. Eu fiz um trabalho foi literalmente falando um trabalho de pesquisa sensorial junto a alguns amigos do Sibel para conseguir fazer uma mímica que fosse o mais fiel possível às notas que o Centennial podia trazer. E aí eu cheguei em uma combinação de Warrior, Styrian Goldings, tá? Que era o combo de lúpulos que a Green Cow utilizou antes do Centennial aparecer no Brasil. E esse combo, ele foi até mais ou menos, se eu não me engano, foi final de 2011, que a gente conseguiu receber Centennial, e eu me lembro como se fosse ontem, cara. Eu fui um dos primeiros clientes de Centennial da WE, foi a primeira empresa que começou a trazer o Centennial pro Brasil, e aí quando a LNF surgiu no mercado e começou a vender lúpulo através de contrato, né, eu cheguei correndo lá para eles e assinei um contrato de 5 anos de Centennial com eles. Caraca. E aí foi legal porque depois eles me passaram a informação de que nós fomos o contrato número 1 da LNF.
Que loucura. Né? Isso foi muito legal, cara, uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar até hoje, assim, que a gente... Vários números uns. A gente foi o primeiro contrato deles, e aí eu descobri depois, através deles, né, que a Seasons foi a segunda cervejaria do Brasil a assinar um contrato de lúpulo. A primeira foi a Ambev. Então eu achei isso muito massa, tá ligado? Então, não é pouca coisa, se for parar pra pensar, né? Eu achei isso muito louco, cara, porque você vai para pensar, porra, contrato de lúpulo é uma coisa muito normal no mercado, entendeu? Aí eu fico pensando, pô, daqui a pouco a LNF, tipo, o fornecedor, talvez ele não tenha o conhecimento de outros contratos, outros fornecedores que estão assinando contrato por aí, não sei, entende? Mas eu nunca questionei e eu achei que, putz, cara, que coisa legal essa história, sabe? Porque talvez com os fornecedores deles a Ambev trabalhava, e aí a Ambev assinou o primeiro contrato há muitos anos atrás. Eu sei que no final das contas com eles a gente foi o primeiro contrato deles, e do conhecimento que eles nos passaram nós teríamos sido segunda cervejaria a assinar um contrato de lúpulo. E eu, pra mim, no momento em que a gente começou a receber lúpulo por contrato, pra mim era inconcebível receber lúpulo de outra forma, entende? Sim. Porque no spot market, a diferença do lúpulo que é fornecido em contrato, o oposto é o spot market, né? Que é tudo que não foi vendido em contrato para cervejarias é vendido como se fosse, tipo, digamos assim, no mercado de balcão. O spot market seria o equivalente ao mercado de balcão, né? E aí esses lúpulos, a procedência, não quer dizer que é duvidosa, tá? Mas é uma procedência que ele pode estar outdated, ele pode estar de uma safra antiga, ele pode ser uma sobra de estoque. Não tá nos conformes com o perfil. É meio que o trabalho que o pessoal da Hops Company faz hoje em dia aqui, que é fazer esse... A Hops Company faz isso aí. Essa, tipo, buscar o perfil de lotes específicos, sensoriais e tudo isso, né? Então tem essa parada, né? É isso. Então, assim, no início a Green Cow, ela teve essa mudança, né? E aí, a partir daquele momento que a gente conseguiu botar o Centennial na receita, a gente teve pequenas outras estabilizações, mas só tudo com aquela intenção de, cara, vamos deixar o Centennial mais em evidência. Então, antigamente, a gente fazia lupulagens de 60 minutos, como eu te falei antes, né? 60 minutos, depois 15 e depois dry hopping. Aí a gente mudou essa lupulagem para 45 e 30, sabe? Então, pequenos ajustes para a gente conseguir deixar o Centennial mais em evidência. O dry hopping também mudou. O dry hopping, ele antigamente era depois do final da fermentação. E aí a gente conseguiu embutir ele dentro da fermentação um pouquinho antes do VDK para a gente conseguir poupar dias de fermentação e fazer a Green Cow ficar mais fresca. Sabe? Então foram pequenos ajustes de processo. Ganhar tempo de tanque também, né? Ajustes de processo para a gente conseguir otimizar, entregar a Green Cow mais fresca, mas ainda assim sem perda do caráter, da assinatura que ela tem, que era justamente o Centennial. E quando vocês faziam essas mudanças, vocês imaginam que painel sensorial fazia total parte do processo para vocês, né? Para poder efetuar essas mudanças e a ponto de não ser tão drasticamente diferente que refletisse no consumidor. Com certeza. Isso é uma das coisas também que a gente tem dentro do processo da Seasons. A gente, como era uma cervejaria que ela tinha muito o viés homebrew, né? E basicamente, a maioria das pessoas que trabalhavam com a gente dentro da cervejaria eram homebrewers. Existia, digamos assim, que existia muito o motor de criatividade dentro da Seasons, ele nunca parou, né? Então sempre tinha muita ideia, né, dentro do que lançar em termos de produtos da Seasons, e inclusive do que otimizar para produtos já existentes. Então isso me obrigou a criar um framework, entende? Me obrigou a criar uma estrutura para conseguir fazer prova de conceito dessas mudanças de forma que o que a gente fosse migrar para produção já estava testado, provado e aprovado, entende? Sim, total. Então, a gente colocava, por exemplo, assim, vamos fazer uma mudança na Green Cow, sabe? Essa mudança na Green Cow a gente fazia testes antes, a gente fazia batches de testes antes, fazia painéis sensoriais e a gente tinha um negócio que a gente chamava de caderno de campo, que basicamente era um documento mestre de cada receita, cada uma tinha o seu, onde a gente ia colocando tudo que é evolução que a gente colocava na receita, e dentro daquela evolução tinha os painéis sensoriais, né? E aí uma vez que a gente aprovava uma mudança, aí a gente passava para uma outra etapa, que era fazer o custeio daquela mudança, né? Ou seja, a gente colocar aquilo dentro de um cenário de viabilizar aquela mudança, né? Ou seja, porque era muito lindo eu chegar e dizer, eu quero fazer o meu dry hopping que é de 6 gramas por litro, eu quero botar 10, porque é mais legal e ela vai ficar show de bola. Tá, ok, beleza, mas como é que eu vou pagar isso depois, entendeu? Então, essas mudanças... Sem refletir no copo. Sem refletir no copo, sem refletir depois no que a gente quer passar para o consumidor. Então, esse trabalho ele era dividido em uma porção de etapas até a gente conseguir fazer essas mudanças. Então, por incrível que pareça, se a gente descrever assim, Seasons, tá, o pessoal sempre fazendo cerveja nova, mas a gente tinha um processo dentro e que ele era bem
vamos se dizer assim, moroso e burocrático para a gente conseguir fazer essas mudanças acontecer. Então era legal porque o momento em que a gente conseguia, o momento em que eu provava para a gurizada assim, cara, olha só, isso aqui tem um valor incomensurável para o que a gente está construindo. E aí quando eles conseguiam ver aquilo, eles já passavam direto para, cara, eu tenho uma prova de conceito, eles nem perguntavam para mim, sabe, tipo, cara, tive uma ideia. Não, eu já tô, Léo, tive uma ideia, tá aqui o caderno de campo, tá aqui a atualização, tá aqui o sensorial, tá aqui o painel, já passei pelo laboratório, ou seja, tá tudo aqui. Então, basicamente, eu só tinha que chegar ao ponto de, cara, vamos botar isso aqui pra produção, vamos encaixar isso aqui na próxima janela de produção, sim ou não, né? Então, esse processo nos ajudava muito pra gente fazer essas alterações, né? Tem uma coisa que é muito massa de ver tu falando especificamente, a gente inevitavelmente, falando de receita, tem todo o amor caseiro de falar do insumo, de falar do malte, do lúpulo, da levedura, perfil de água, etc. Mas ver também do lado fabril da coisa, que é uma coisa que muitas vezes, para não dizer na sua grande maioria, pelo menos, das cervejarias, é muito ignorado. Porque eu entendo, amar um hobby, amar uma parada como cerveja é muito massa, mas também ter a ideia de que tudo isso precisa... É uma equação mais complexa do que simplesmente fazer uma cerveja boa, entende? Sem dúvida. Eu acho que isso é ignorado muitas vezes. Porque eu acho que as pessoas que fazem cerveja... Tá, tudo bem, tem gente que faz cerveja merda, é inevitável. Mas fazer uma cerveja boa não é difícil. Difícil é repetir, difícil é ser consistente, difícil é fazer com que a conta feche no final do mês para te continuar produzindo, para te pagar as pessoas que trabalham contigo. E é uma coisa que eu acho legal, que tu traz o mesmo entusiasmo de falar sobre insumos da parte fabril. É legal isso. Exato, porque eu gostava de dizer, a forma como eu descrevo o mercado cervejeiro é que é um negócio de paixão. Mas ele é as duas coisas. Ele é paixão, mas ele também é um negócio, entende? E como qualquer outro negócio, se a conta não fecha, se não dá lucro no fim do mês, não tem negócio. E aí também não tem paixão, entende? Então, acho que é importante a gente olhar para as duas coisas e, obviamente, cara, são duas áreas do cérebro distintas, mas aí, às vezes, se o cara não desenvolve aquela área, então aproxima pessoas do teu negócio que te ajudem a desenvolver aquilo, né? Então, a Sismos, ela tinha, eu tava na frente da Sismos, eu tinha pessoas que me ajudavam com essa parte, a Carol sendo uma delas, eu tinha outros 2 sócios com a Sismos que, apesar de não estarem no dia a dia da Sismos, né, o Guilherme e a Fernanda, eles me ajudavam muito com essa parte também, ligada à administração, ligada ao lado business da coisa, e eles instigaram em mim o valor daquilo, entende? Frente à importância do negócio de paixão, né? O próprio curso que eu fiz no Cibel, ele também me deu esse ferramental que eu precisava para entender a beleza do negócio em si, entende? Que apesar de, cara, é um negócio, tem um monte de coisa chata para fazer, contabilidade, escambau e tal. Cara, mas faz parte do negócio, e uma vez que você vê aquela conta fechando, é muito bacana também, sabe? Por quê? Porque aí você consegue entregar um produto que é exatamente aquilo que você quer e tornar ele viável, entende? Porque, tem muitas das vezes que você fala, a gente nem falou direito de New England IPAs ou de... Nem quero. Enfim, né, mas cervejas, digamos assim, caras no processo, sabe? Barrel-aged beers, entende? Barrel-aged beers é uma fortuna de fazer, entende? E é um tipo de coisa que, se o cara vai fazer uma conta tradicional para fazer no seu negócio, a conta nunca vai fechar. Eu vou botar uma cerveja, eu vou deixar ela maturando 1 ano dentro do barril, 2 anos dentro do barril, para depois vender, eu vou precificar uma garrafa de 310 ml, vai ser R$200, 250, 300, não tem como, entende? Agora, se você consegue fazer um sistema dentro da sua empresa, dentro do seu portfólio, onde aquele produto ele vai ter uma margem que vai variar de acordo com a margem dos teus demais produtos, e aí daqui a pouco um produto está pagando o outro, ou está viabilizando o outro, você tem uma coisa que pode se tornar mais interessante, entende? É assim que empresas, por exemplo, como a Goose Island fazia, né, antes da venda para a Ambev, o sistemático que eles faziam a Bourbon County era nesse formato, era uma cerveja com margem zero, não negativa, mas uma margem zero, né, onde... Que as outras cervejas pagavam. As outras cervejas do portfólio custeavam a produção da Bourbon County. Por quê? Porque a Bourbon County era uma marca de muito valor para eles, que eles precisavam ter, entende? Então, a partir dali, esse tipo de coisa é uma coisa que me instigou muito, assim, sabe? Cara, como é que eu vou viabilizar certos tipos de produtos que eu quero botar, eu quero trazer para o consumidor, mas eu preciso pensar neles antes, entende? Eu preciso pensar em como é que eu vou construir, não apenas a receita, mas como que eu vou construir o negócio por trás daquele produto. Esse é um tipo de coisa que eu tenho, dentro das coisas que eu
enfim, não sei se nós vamos ter espaço para falar em algum momento, mas é uma das coisas que eu quero, que eu trago no livro que eu estou escrevendo a respeito da Seasons, entende? Que é uma das coisas que é justamente a ideia de, cara, ame o que você faz, de fato, porque é muito legal, é muito a fuder fazer cerveja. Mas você precisa amar o seu negócio também, entendeu? Você precisa tratar ele com carinho, porque senão ele não vai entregar o motor para você conseguir botar essa paixão pro mercado, entende? Então tem que tratar os dois com o mesmo nível de carinho, né? E dá pra ver na tua cara, dá pra ver no olho, que é uma coisa realmente, não é... Tu não aprendeu porque tu precisava, é uma coisa que tu gosta. Ah, não, é muito legal. Apesar de que tu precisava. Apesar de que tu precisava no final das contas, mas não é uma coisa chata. Não quero simplesmente ser criativo. Não é um rolê de tipo assim, eu só quero ser a mente criativa. Não. Eu quero ser o criativo e eu quero ser o operacional também, sabe? E fazer as coisas andarem de mãos dadas. É muito bacana. Sevald, 1h30 quase já de papo. E eu já tenho pelo menos mais 2 programas aqui. Isso não é problema meu. Esse é o problema do Rubens, que edita o programa. Esse é o problema do Rubens. Cara, o que te dá mais orgulho quando tu olha a história da Green Cow? Nossa. Como se pudesse uma coisa só, mas tipo assim, o que te dá mais orgulho, assim? É o fato de ter sido a primeira American IPA brasileira? É o fato de ela ter sido... Ela abriu o mato, desbastou o mato no caminho? Putz. Ter sido um produto que funcionou e que conseguir ser uma IPA ser carro-chefe de uma cervejaria, que hoje em dia é muito mais comum, mas naquela época totalmente fora do padrão. O que mais te dava orgulho nisso? Cara, essa é uma pergunta muito difícil de responder, na real, porque tem tantas histórias bacanas que eu ouvi ao longo dos anos que permeiam a Green Cow e a Seasons, mas eu acho que uma das coisas mais legais, assim, é tu ver que ela é um produto que ajudou a transformar paladares, entende? Uhum. Que ela escreveu um pedacinho da história da cerveja no Brasil e que tem uma porção de pessoas que colocam como sendo a cerveja que transformou a sua jornada. Eles citam a Green Cow como sendo parte desse momento pivotal na jornada cervejeira dela, sabe? Assim como eu, dentro do... Óbvio, sem querer comparar, mas tipo assim, assim como eu citei a Serra Nevada como sendo um momento transformador da minha jornada cervejeira, sem eu mesmo saber, e depois a Eisenbahn mais adiante, né? Eu fico muito feliz em ouvir de certas pessoas com quem eu conversei ao longo dos anos, que a Green Cow fez isso por eles, entende? Então, é um tipo de feedback muito bacana, porque para mim isso mostra que a Green Cow cumpriu a missão dela, né? Que foi justamente a de educar o paladar do consumidor acerca do que é um tipo de produto que traz não só uma boa experiência sensorial, mas também traz entretenimento, né? Então, eu achei que nesse ponto a Green Cow cumpriu a missão dela. Então, isso pra mim é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, sem dúvida. A pergunta foi pra ti, mas eu tenho um ponto que é, no meu tempo de agência de publicidade, eu já fui da TI, de agência de publicidade, fazer site. A Green Cow era sinônimo de IPA. As pessoas não sabiam o que era estilo, as pessoas não tinham essa ideia ainda de estilo, mas as pessoas diziam que iam beber Green Cow. E era porque era amarga, porque elas estavam buscando aquele sabor. Então, o nome era sinônimo do estilo, pelo menos aqui no sul, na região sul. Isso também é uma coisa muito que massa. Icônica, eu diria. Tipo, o nome de uma cerveja ser sinônimo de um estilo de cerveja, sabe? Uhum, que legal. Eu acho muito icônico isso. Lá na Seasons, quando a gente tinha a Seasons na Provenzano, né? Eu me lembro que tinha muita gente que ia pra lá na época do Campeonato Brasileiro, que o pessoal das delegações, dos times, eles iam pra lá pra fazer tipo um pit stop, né? Que aí eles chegavam um dia antes, faziam um pit stop ali no Anchieta, porque tinha alguns que conheciam cervejaria. A gente atendeu já a delegação do Palmeiras, atendeu a delegação do Corinthians e coisa assim, né? Era muito engraçado. E aí tinha muita galera do futebol que ia lá, né, pra fazer um pit stop antes do jogo. E aí tinha a Green Cow, ela virou unidade de medida também, né, de distância. Porque qual é a distância das Seasons até a Arena do Grêmio? Era 2 Green Cow. Essa era a medida de distância, né? Era quanto tempo demora pra chegar a 2 Green Cow, né? Então isso era engraçado. Que loucura. Cara, a gente poderia falar sobre muitas outras coisas, mas hoje, especificamente hoje, a ideia era falar sobre a Green Cow. A gente acabou dando vários devaneios e eu acho que a gente tem espaço pra gente conversar mais, mas pra galera que quer te seguir, que quer acompanhar teu trabalho, como é que o pessoal faz pra encontrar o Sevald nas internets, nas internet? Cara,
Hoje em dia, minhas mídias sociais é onde eu me comunico mais com o pessoal. Eu tenho o meu Instagram, é @leosevold, e no Facebook também é leonardo.sevold. Né, ali que eu acabo me comunicando com a maioria das pessoas, né? Eu abro o meu Instagram e meu Facebook com frequência, porém eu não posto tanto quanto eu postava no passado, né? Mas eu abro com frequência, então, tipo, o pessoal que quiser mandar um alô, né, fica à vontade, né? Só me dá um alô por ali. Alô. E tem uma outra coisa que é legal, que dentro desse mundo de cerveja também tem outras... Ser criativo é um vírus. Ele te consome. E tu lançou um livro agora recentemente, né? Verdade, lancei um livro. Ele tá em inglês, tá? O nome do livro é The Atlas of Forgotten Places, certo? E ele é um livro que começou como um exercício de inglês, né? Ele começou como sendo uma tentativa de melhorar minha escrita em inglês. E a partir dali eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre tive meus alfarrábios guardados, tanto no computador quanto em caderninhos que eu levo comigo para onde quer que eu vá. E aí à medida que eu fui começando a exercitar a escrita, eu comecei a escrever muito. Eu escrevia letra de música, escrevia poema, escrevia um monte de coisa, só que, tipo, nada estruturado, entende? Uhum. E aí, desde que eu me mudei para cá, eu me mudei há pouco mais de 4 anos, né? Eu comecei a ler poesia, né? Comecei a curtir ler poesia. Então eu vi alguns atores que eu gosto declamando poemas ao vivo, e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu comecei a ler alguns autores que me chamaram muita atenção no tocante à forma como eles escrevem, né? Então eu comecei a ler Dylan Thomas, comecei a ler o Walt Whitman, e aí eu cheguei em poesia de forma livre, né? E que aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu vi, putz, cara, isso aqui, a estrutura, né, desse tipo de conteúdo tá muito parecida com o que eu escrevo, com o que eu tenho nas minhas notas guardadas, né? E aí só de brincadeira, eu mandei isso foi ano passado, ano retrasado, eu mandei um poema que eu tinha escrito, eu organizei e transformei num poema para um concurso de poema na Inglaterra, só para ver o que ia dar. E eu cheguei na semifinal do negócio, entende? Caraca. Aí eu pensei, putz, cara, que massa isso, entendeu? Então acho que o que eu tô fazendo tem algum sentido, entende? Que doido. Aí eu pensei, tá, ok, então vamos levar a sério isso aqui, vamos tentar fazer esse conteúdo que eu tenho escrito, vamos transformar isso aqui em poesia e vamos ver o que acontece. E aí virou um livro de poesia, né, que virou um compilado de poemas a respeito de uma porção de assuntos. Alguns assuntos que eu tenho uma opinião formada, alguns assuntos que eu tenho mais um sentimento para passar. E aí então são poemas que falam a respeito de amor, de perda, de sociedade, de saúde mental, sabe, de uma porção de coisas que eu gosto de ler sobre. E aí eu criei esse compilado como um atlas, digamos assim, daí que veio o nome do livro, e publiquei agora nesse ano pela Amazon, né? Então ele está disponível na Amazon, nas lojas da Amazon, não só aqui, mas também no Brasil. Por enquanto ainda só em inglês, infelizmente, né? Porque a minha ideia era justamente fazer um exercício de escrita em inglês, né? Mas aí, num futuro, eu gostaria também de escrever em português. Eu tenho também o material que eu tenho dedicado a Seasons, né? Que eu tô trabalhando, e na verdade, assim, esse material eu já tenho o manuscrito pronto, né? E aí agora o meu esforço é justamente em procurar editoras para publicar esse material para mim, né? Mas assim, diferentemente desse livro aqui, que é um livro em inglês, a intenção do livro da Seasons é eu colocar ele disponível mais no mercado brasileiro, porque é dali que tem a base de interessados, né? Faz mais sentido, né? Exato, faz mais sentido. Então daí por isso que eu tô procurando uma editora, né? Então aí, pessoal que estiver ouvindo, se tiver alguma dica de editora, é só me mandar um alô ali nas mídias sociais, que eu sou todo ouvidos, tá? E aí é um tipo de conteúdo que eu quero colocar disponível no mercado brasileiro, né? E aí tem alguns outros projetos, tipo a escrita é uma coisa que eu já queria há muito tempo fazer, né? Então finalmente consegui concluir um material desde o início ao fim, e isso me motiva a fazer mais, então daí que vem mais a motivação de acabar com o livro da Seasons também, né? E aí tem algumas outras coisas engatilhadas nesse sentido, e como tu sabe também, eu venho da TI, né? Também originalmente, né, como eu gosto de dizer, garoto de programa. O mundo maravilhoso da TI. Mundo maravilhoso da TI, né? Então, e dentro da minha especialização com TI no passado, eu me formei em inteligência artificial, né? Mestrado em inteligência artificial. Então, eu estou tentando, dentro da minha ligação com o mercado cervejeiro, eu tô fazendo alguns projetos que eu ainda não posso dizer exatamente, não posso entrar muito em detalhes a respeito deles, mas eu tô fazendo alguns projetos onde eu tô fazendo um leverage desse conhecimento que eu tenho de IA com
o conhecimento que eu tenho do mercado cervejeiro, para tentar criar ferramentas para o mercado cervejeiro poder explorar, né? Então, coisas do tipo assim, um assistente para troubleshooting de fermentação, né? Coisas onde eu tenha um auxílio técnico para o cervejeiro poder se apoiar, né? E criar isso como uma ferramenta de auxílio para cervejarias hoje, né? Massa demais. Então, também é um tipo de coisa que está nos meus planos aí, tô desenvolvendo. Aguardamos ansiosamente. Sevold, muitíssimo obrigado por dedicar esse tempo aqui para conversar com a gente. E principalmente por já ter aceito, de livre e espontânea pressão, participar de mais programas. Vamos sim, será um prazer. Muito obrigado mesmo, obrigado por trazer essa história tão genial, maravilhosa, cheia de loucuras da Seasons, falar sobre a Green Cow, que novamente tem muita gente que vai lembrar dos momentos que bebeu essa cerveja, então muitíssimo obrigado por estar aqui junto. Show de bola, foi um prazer. Prazer todo meu. Gente, nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcasts. Se você gosta do programa e puder fazer um review, é muito importante, nós vamos ser recomendados para mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, querendo anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então? Show de bola, gente. Valeu, obrigado aí. Braçagem Forte? Com certeza, Brew Strong. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação, Rubens Reis, na edição, Larissa Diniz, nas redes sociais e Gabriela Lando, na redação do blog.